Uma desculpa potencialmente manipuladora. Qual é e como lidar com isso? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, meio-dia e 17. E hoje é a hashtag Live do Burigato com o seguinte tema: uma desculpa potencialmente manipuladora. Essa desculpa, inclusive, foi tema de um dos textos que eu postei no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição se você estiver assistindo gravado. Se você está ao vivo aqui comigo, depois eu posto no Stories, enfim, mas provavelmente você deve ter visto, não é? Então já marca aí na sua agenda todo dia, live, meio-dia 17 no meu Instagram, para você poder participar e me mandar perguntas sobre o tema. Inclusive vou colocar aqui, muito boa tarde para quem está chegando e já está me dando boa tarde, show de bola. Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui. Maravilha, vamos lá então. Inclusive só para ressaltar, no final dessa live eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar no feed do meu Instagram uma foto, e aí eu quero que vocês me digam qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram na live, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês mandam perguntas, né? Quem participa ao vivo aqui comigo pode mandar perguntas, tem gente que manda pergunta até nos textos e tudo mais, né? Dos temas em específico. E aí eu quero ter esse feedback, eu quero saber como que vocês estão, o que vocês estão compreendendo. A Carla aí, show de bola. Boa tarde a todos, né? Inclusive. E eu quero muito saber como está sendo a compreensão de vocês, quais são os aprendizados que vocês estão tirando, até pra gente, quem sabe, se aprofundando em alguns temas aí que nós vamos abordando aqui nas lives. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. Qual que é essa desculpa potencialmente, aliás, manipuladora? E vou explicar o porquê do potencialmente. A desculpa é a seguinte: é para o seu bem. Exatamente. Essa daí é uma frase que ela potencialmente, tá, se torna uma manipulação, e eu vou explicar o porquê. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: de certa forma, até gostamos disso. A gente até gosta dessa desculpa. Por quê? Porque, imagina, hoje, né, eu tava... Bom, política acaba sendo um pouco do foco, né, da maioria das pessoas hoje e tudo mais, e eu tô estudando isso, já até comentei em alguns vídeos anteriores e tudo mais, né, até para compreender mais. E uma das coisas que é óbvia, nem precisou e nem precisa-se de muito estudo para isso, é compreender que nós adoramos o quê? A gente adora terceirizar nossas responsabilidades e principalmente a gente adora uma figura que venha para resolver todos os nossos problemas, né? Tanto até que a primeira aula do portal Poder Social, do módulo de Arte de Ler, Compreender e se Relacionar com as Pessoas, a primeira aula se chama Inteligência Social, e lá eu abordo algo que se chama Perspectiva Ingênua. Então, se você ainda não assistiu essa aula, vá lá no portal Poder Social, você assinante, e assista essa aula, porque ela é fundamental até para você se aprofundar no que falamos aqui, né? Lá, obviamente, eu vou me aprofundar aqui, vou dar uma explicação para vocês da necessidade disso. Que basicamente é esse o ponto. A gente gosta, a gente quer o quê? A gente quer que alguém diga pra gente o que deve ser feito, ou muitas vezes a gente quer que alguém faça isso pra nós. E é justamente nessa linha, né, que, por exemplo, políticos conseguem nos manipular com extrema facilidade, né? Muitas vezes você olha e fala, cara, não faz sentido. Por que um político, por exemplo, vai querer quebrar um país por uma atitude política, né? Não tô nem falando de figura nenhuma, tá? De hoje. Tô só fazendo uma análise e, infelizmente, a política é um ótimo cenário para isso. Mas sem falar nomes e sem entrar nessa discussão, o que acontece? Então se quebra, por exemplo, um país, e aí ele, ou o que vai ser eleito, ou qualquer coisa assim, ele se coloca como o guardião, a pessoa que de fato salvará a pátria, salvará a comunidade e por aí vai. Então por que eles fazem isso? Porque isso obviamente é uma fraqueza nossa, não é? Afinal de contas, se a gente não caísse nesse papinho, eles não usariam. E obviamente a política talvez fosse muito diferente em relação a isso. Mas nós gostamos dessa desculpa, nós gostamos disso, tá? Então por que eu tô falando disso? Porque o primeiro ponto que nós temos que compreender é a nossa vulnerabilidade em relação a esse tema, em relação a essa desculpa e em relação a essa fala, tá certo? Então, imagine que alguém próximo, agora saindo desse âmbito um pouco mais sociedade, pense aí você no seu âmbito pessoal, junto com a tua família, com seus amigos ou o que quer que seja. Quantas vezes alguém fez algo que te desagradava totalmente, né? E te disse no final de que era pro seu bem? Pense aí, né? Reflita aí.
quantas vezes isso aconteceu, né? Por que que isso, então, muitas vezes é utilizado? Porque, veja bem, mesmo que eu faça algo que é para te prejudicar, eu coloco e eu maqueio aquilo ali como o quê? Como uma atitude altruísta, ou algo que de fato te tira certa responsabilidade e é como se eu estivesse cuidando de você. O problema então é que, como eu acabei de desenhar, né, nós caímos com facilidade nisso, porque nós até gostamos disso. O problema é que se a gente para nessa desculpa e não se permite olhar para frente, tamo junto, Vaqueiro. O Vaqueiro fez uma pergunta e eu respondi lá no Stories. Inclusive, quem quiser mandar perguntas, aproveite ali, a caixinha foi liberada hoje, né? Me perguntaram um tempo atrás, Thiago, cadê a caixinha? Fica atento no Stories, porque quando eu libero, fica 24 horas no ar, né? Ou também pode colocar na postagem que eu vou fazer hoje, perguntando para vocês o maior aprendizado da live, beleza? Bom, de qualquer forma, qual que é o ponto então? Vamos lá, vamos recapitulando. Nós gostamos dessa desculpa, nós muitas vezes não temos como contestá-la, porque, pô, se é pro meu bem, se eu contestar, parece que eu quero o meu mal, não é verdade? Então, todo esse conjunto dificulta com que a gente perceba o que está por trás dela, que muitas vezes é, como eu disse agora, essa possibilidade da salvação, ou muitas vezes alguém te trata mal e fim, né? E com isso, você, por exemplo, ficar de mãos atadas em relação a se proteger dessa desculpa manipuladora. Então, entenda primeiramente isso, tá? Nós temos uma grande fraqueza em relação a esta frase, por causa do que eu acabei de te falar, do que eu acabei de explorar com vocês. Bom, agora por que então a palavra potencialmente? Aí depois já vamos para a parte de lidar. Por que potencialmente? Porque, é claro, tem potencial de ser manipulação, como tem potencial de não ser manipulação, não é? Como eu disse agora, não é tudo que nos desagrada que obviamente nos faz mal. Você pode olhar para a tua vida e perceber que, por exemplo, você vive no Netflix e come mal. Quando você resolver estudar e se exercitar, você vai se sentir desconfortável, vai doer, vai cansar rápido demais e por aí vai. Te faz mal? Claro que não. Te faz bem, você precisa inclusive daquilo. Só que a real é que isso vai te gerar certo desconforto. Então por isso que eu quero colocar aqui que que o é para o seu bem tem potencial para ser manipulador por causa dos conceitos que eu acabei de falar, tá? Mas que é óbvio que você precisa olhar além dela. Então é por isso que é tão importante entender o início da live. Se você para porque você gosta do que eu acabei de falar em ambos os casos, você para e não olha o além dela, né? Então, pega, né, na nossa vontade de terceirizar a nossa vida, como eu disse, né? Já expliquei que eu coloquei o segundo ponto aqui, mas já está explicado. Então, por isso, se torna uma fraqueza para nós, né? Então, como lidar com isso, né? Poxa, Thiago, como que eu faço quando alguém me fala? Porque eu muitas vezes me sinto mal. E essa é a grande realidade, né? Um dos grandes trabalhos, por exemplo, que nós temos aqui, a partir do lidar com manipulação, por exemplo, até foi algo que eu abordei em um vídeo passado, em relação ao momento político que estamos vivendo, é o seguinte: eu quero ajudar vocês, não determinar para vocês o que é o que não é manipulação na vida de vocês, porque eu não tô lá, não tô vendo, são vocês que estão nessa situação, mas é mostrar diversos indícios para que vocês desacelerem a realidade e consigam ver de forma mais sábia o que está acontecendo e tomar a decisão por si, não é? Então, quando a gente se depara, entenda, a linguagem ela é muito poderosa, né? Então quando a gente se depara com uma frase que muitas vezes nos desarma, a gente tem que acordar para aquela frase, não porque ela de fato é manipuladora, mas porque ela tem potencial para ser. Por isso que, mais uma vez, repito, o início da live é fundamental para você entender, e se você tiver dúvidas, se bater alguma coisa assim, fala e poste nos comentários da foto que eu vou publicar depois dessa live lá no meu Instagram, beleza? Então tá, Thiago, como nós lidamos com isso? Vamos lidar da seguinte forma: defina a si mesmo ou os outros te definirão. Inclusive, também é um texto que eu já publiquei aqui no nosso Instagram. Basicamente, o que eu quero dizer com isso? É muito simples. Como eu disse para nós todos aqui, nós gostamos de ter a nossa vida, de certa forma, terceirizada. Como? A gente não quer ter responsabilidade. Você pode ver, muitas vezes eu recebo perguntas que a pessoa está fugindo da responsabilidade de decidir por conta própria, mesmo depois de ter tido acesso ao conteúdo X ou ao conteúdo Y, não é? Por quê? Porque quando eu trago conteúdo para vocês, mais uma vez, não são respostas prontas e imediatas que eu dou, né? São, na verdade,
indicações, diretrizes para que você reflita sobre você, com você mesmo. Tanto que esse é um grande problema. Muitas vezes isso não é popular e aí muitas vezes até algumas pessoas deixam de assistir. E é natural, azar dessas pessoas. E espero que não seja o azar o seu, porque de fato compreender as coisas leva tempo. Exige esforço, exige estudo e por aí vai, até se conecta com o texto que eu publiquei hoje no meu Instagram, né? Sobre a vida sem sentido é sofrimento sem sentido, né? Então, qual é o ponto? Defina a si mesmo ou os outros te definirão. Reflita constantemente sobre o que você precisa fazer na sua vida para você alcançar os resultados que você quer. Defina você mesmo o que você quer para a tua vida e por aí vai, porque senão as pessoas da comunicação, porque muitas vezes você vai ser manipulado, como eu estou te dizendo aqui agora, mas não necessariamente, né, a pessoa está sendo maldosa com você, ela só está tentando enfiar a goela abaixo o que ela acredita, né? Então isso vai acontecer. Então tem gente, por exemplo, que vai escolher A, escolher B, escolher Z, o que quer que seja, e vai te utilizar daquela comunicação e muitas vezes utilizando palavras que te colocam, vamos dizer assim, suspendem a sua capacidade de raciocínio. Como eu disse agora, quando alguém vira e fala para mim, é pro meu bem, se eu contesto imediatamente e sem muita habilidade de comunicação, vai parecer que eu tô sendo, além de tudo, egoísta, né? Porque se alguém tá fazendo algo que é pro meu bem, como que eu sou? Quem sou eu para negar uma coisa dessa, não é? Só que se a gente não tem a capacidade, o discernimento, a qualidade intelectual de olhar além daquela frase, a gente se perde, é óbvio, não é? Então, entenda profundamente isso e compreenda que esse exercício de compreender melhor o que você quer, quais são suas prioridades e tudo mais, é algo constante, é algo necessário e talvez, quiçá, espero eu, né, que seja algo diário na tua vida, né? Porque senão, como eu estou te dizendo, você será ludibriado por vários discursos de pessoas que, por má fé ou não, né, até receber essa pergunta, Thiago, toda manipulação é consciente ou inconsciente? Claro que não. Tem manipulação consciente, tem manipulação inconsciente. Fim, né? Então, se é essa a sua dúvida. Mas, de qualquer forma, a nossa defesa tem que ser consciente, porque senão a gente não vai aprender, porque não importa se o cara ou a mulher, ou o que quer que seja, tá fazendo ali de forma consciente ou não. O que importa é a nossa capacidade de se defender daquilo. Então, defina a si mesmo, ou os outros te definirão, e muitas vezes utilizando de desculpas manipuladoras, como é que eu coloquei aqui, e não deixe que suas prioridades e necessidades sejam definidas pelos outros, né? Então imagina, é a mesma coisa que eu olhar para você, vamos supor que eu olhe para você, você tá deitado no seu sofá num domingo, assistindo Netflix e comendo salgadinho, tá certo? Eu olhando essa figura, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu seja um cara filha da mãe e tal, eu vou olhar pra você e falar, nossa, olha lá que preguiçoso, e babá, vou te esculachar e no final eu vou falar assim, mas é pro seu bem, é pra te motivar a levantar a bunda do seu sofá e parar de assistir Netflix e parar de comer salgadinho e fazer alguma coisa boa pro seu corpo, não é? Bom, tem sentido o que eu tô falando? Tem, mas e se domingo for o dia de descanso que você definiu para si mesmo, durante todos os outros dias você estudou, treinou, fez o que quer que seja para melhorar seu intelecto, para melhorar a sua habilidade corporal e por aí vai, e aí eu só vendo um aspectozinho da tua vida, já tô te dando e te colocando toda essa carga, inclusive querendo ditar a sua vida a partir dos meus parâmetros. Eu estou sendo uma pessoa, nesse caso, tá, honesta com você? Não. Por que não? Porque eu estou apenas definindo você por uma imagem da tua vida e não por toda. Eu não estou fazendo o que, por exemplo, eu expliquei no último vídeo que eu publiquei, perguntando antes de afirmar, sacou? Então é esse o ponto que eu quero que vocês consigam observar. Vocês desacelerando a realidade, eu te dei um exemplo simples, até que fica bem claro, mas dependendo você pode olhar e falar, puta, é verdade, tem razão, né? Caramba, velho, eu treinei, sei lá, todos os outros dias, mas domingo eu também tenho que fazer isso. Bom, e aí, mais uma vez, você vai reconfigurando a tua vida a partir do que te dizem. E mais uma vez, não é errado especificamente isso. Até porque o definir a si mesmo, né? Eu já até montei um tema para falar sobre isso, né? Sobre as respostas vêm de dentro e tal. Eu vou falar sobre isso, não vou me aprofundar agora não. Mas assim, um ponto fundamental é o quê? Eu não posso ficar o tempo inteiro reconfigurando minha vida a partir de estímulos que eu recebo, porque senão você até não tem constância e aí sim você se ferra, né? Então é mais ou menos o seguinte, imagina, eu sou hoje
Hoje eu tenho muito mais preparo para definir o que eu devo estudar do que tenho muito mais preparo do que tinha antes. Então, hoje eu tenho muita qualidade intelectual para definir os caminhos e para buscar as fontes que eu quero buscar para compreender e me aprofundar mais. Agora imagine que eu não tivesse isso. E aí viesse alguém e começasse a apontar para minha biblioteca falando, não, esse livro não presta, esse livro tá errado, isso, aquilo, e tal. E aí eu comprasse X livros, né? Só que aí vem outro cara que fala que esses livros não prestam. E aí eu tenho que comprar outros. Sacou? É mais ou menos isso que eu quero te dizer. Aí eu não ganharia constância, não me aprofundaria em nada, continuaria raso no que eu estou estudando. Por quê? Porque toda hora eu mudo meu caminho a partir do que dizem para mim, tá? Então, compreenda, o é para o seu bem não necessariamente é para o seu bem. Você precisa refletir, olhar além da desculpa, você precisa superar suas vulnerabilidades, nossas vulnerabilidades em relação a essa frase, pois gostamos dela. Nós, na verdade, gostamos de ser mimados, nós, na verdade, gostamos de terceirizar a responsabilidade. A gente adora lá na frente poder falar assim, ó, ah, mas não fui eu que decidi, foi você que falou que eu tinha que ter feito isso, não é? O problema é que é a tua vida, é você que está colhendo resultados ruins em relação a isso, tá certo? Bom, vamos lá. Como sempre, perguntas, né? Quando a pessoa diz, não te contei a verdade para não te machucar, isso seria uma desculpa manipuladora? Olha, não tenho como te dizer, mais uma vez, que nem eu disse aqui, o é para o seu bem, não quer dizer que seja, é potencialmente uma desculpa manipuladora, tá? Então você vai ter que olhar a partir do contexto e tudo mais. Agora, uma coisa muito importante da sua situação é a seguinte, até dei uma live falando sobre isso, né? Sobre uma conversa ou um relacionamento composto de verdades. A grande questão é que assim, a gente não gosta que os outros mintam pra nós, mas quando as pessoas dizem a verdade pra nós, a gente geralmente fica puto e para de falar com a pessoa, não é? Então não faz sentido. Logo, o que eu olharia dentro dessa frase que você disse se eu estivesse nessa situação? A primeira coisa que eu analisaria é, tá, mas eu, por acaso, desperto a capacidade dessa pessoa me dizer a verdade? Ou quando ela diz a verdade eu fico puto com ela e aí eu vou lá e rejeito o que ela disse, não é? Tipo alguém virar, e com isso, claro, que eu não quero dizer que todas as verdades são fáceis de digerir, não é isso, mas você vai ter que tomar uma escolha, ou é a verdade que ofende, ou é a mentira que agrada, não tem outra, certo? E eu fiz uma live, tá disponível no canal, no IGTV, vou deixar em algum lugar o link aqui, ou até já, enfim, você já deve ter visto, tá? Mas, basicamente, eu olharia para essa live, tá? E aí entenderia isso, se eu desperto a verdade nessa pessoa. Agora, se não, é a primeira vez que ela pega e faz isso, o que eu provavelmente falaria é o seguinte, olha, quem define o que me machuca ou não sou eu. Então, eu, no nosso relacionamento, aqui, enfim, no que for, tá? Eu quero que você me diga a verdade. Eu me sinto bem e só vou confiar em você se você me disser a verdade, tá? Então eu peço para que você não mais se torne o filtro do que de fato me machuca, e sim que deixe eu ser esse filtro. Eu que defina isso, tá? Então, você vai lá, então entende se já é um relacionamento onde já se fala a verdade, você entende se é um relacionamento onde você nega a verdade, e aí agora você tá puto porque ela não tá te dizendo a verdade, mas a real é que a culpa é sua, tá? Ou, se isso nunca aconteceu, vá lá e defina com ela o que de fato você acha, o que você espera, tá? Se o argumento é visando o bem-estar do outro, isso é manipulação? Olha, mais uma vez, como eu disse aqui, não dá para definir se é ou se não é. Eu coloquei aqui como potencialmente, porque a gente tem que olhar além, né? Agora, você coloca aqui, pô, eu tô visando o bem do outro, beleza. Mas mais uma vez, o que é o bem do outro? Quem é você para definir o que é o bem do outro? Tem gente que gosta de fumar, por exemplo. Fumar faz mal? Faz pra cacete, não é? Mas só que se essa pessoa que fuma não enxerga aquilo como mal e você ficar enchendo o saco dela, por exemplo, não é? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai perder o relacionamento com essa pessoa, tá certo? Então assim, tem coisas que são claramente ruins, mas que mesmo assim a gente não para de fazer, não é? Como eu tô te dizendo então, antes de você argumentar em relação a algo com uma outra pessoa, entenda do ponto de vista dela o que é ruim e o que é mal, não é? Agora, se, que nem eu disse aqui, pô, a pessoa fuma e tal, ela entende, então tá, entenda, logicamente você nunca vai impactar essa pessoa, muito provavelmente ela sempre falará, meu, foda-se, a real que faz mal, eu sei que faz mal, mas eu gosto.
e vai permanecer desse jeito. E aí, infelizmente, tem hora que a gente não tem o que fazer. Vai ter que deixar a pessoa, né, colocar ou manter-se daquela forma. Porque senão você perde tudo. Você perde até o relacionamento que você tem com aquela pessoa, não é? Então, como eu tô te dizendo, é mais complexo do que parece. E eu entendo isso. É muito difícil. Por isso que é uma das ideias aqui, vamos dizer assim, das nossas lives, né? É desacelerar a realidade para que a gente compreenda melhor. Mas o que eu faria de exercício, tá? Ou geralmente o que eu faço de exercício é o seguinte, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, eu estudo comunicação, faz parte da minha área central de estudos, né? Sobre dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. Mas tem horas que isso não vai depender muito da minha comunicação, vai depender de outros contextos, certo? Ou de outras questões. Então eu vou analisar primeiramente o que essa pessoa enxerga como bem e por aí vai, para que quem sabe eu possa ajudá-la, tá certo? Agora, tem hora que você vai enxergar aquilo como bem, isso até aconteceu recentemente comigo, eu fui lá e fui o mais honesto que eu podia e virei para a pessoa e depois falei, olha, só que daqui em diante a decisão é sua de fato e é você que vai colher as consequências do que você vai fazer, né? Então tem horas que a gente tem que tomar essa decisão difícil, que é mesmo que alguém que a gente ama esteja tomando decisões e tendo atitudes que a afetam e que, sei lá, vão trazer grandes consequências para elas, é uma decisão delas, sacou? Então, mais uma vez, entenda, não é o que a gente diz especificamente, é o que está por trás, tá? Então, eu faria essa análise um pouco mais complexa, que eu sei que é um pouco mais complicado, mas é um exercício que ou você começa a fazer agora, para ficar cada vez melhor nesse exercício e lá na frente conseguir ter mais habilidade, cada vez mais habilidade, né? Ou você vai vivendo de forma, vamos dizer assim, improvisada e colhendo resultados quaisquer. E muitas vezes você não vai nem ajudar a ter um amigo, né? Que é fazendo ele mudar o comportamento dele, por exemplo, já que é pro bem dele, e ainda vai perder a amizade dele. Tá certo? Essa foi a live de hoje. Terminando a live aqui, vou postar lá uma imagem. Aí me coloca nos comentários qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live, beleza? E não esqueça que amanhã, live aqui no meu Instagram, meio-dia 17, ou pode ser o hashtag live do Burigato, ou hashtag Burigato responde, ou até que hashtag Burigato comenta, viremos amanhã, tá certo? Mas eu geralmente antecipo o tema lá no meu canal do Telegram, é grátis. Além disso, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos que eu posto lá. Se você quiser fazer parte, link tá na descrição se você estiver assistindo gravado, e link tá aqui se você estiver assistindo ao vivo. E se você já estiver lá dentro, relaxa, é só aguardar aí, tá certo? Beijo no coração de todos vocês, como eu sempre digo, mais poder e mais controle, grande abraço e até a próxima live.